Pessoal da igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém! Amém. Quem é que está feliz de estar aqui hoje, recebendo a presença do Senhor, a graça dele? Tá fraco, vocês não estão felizes, não? Antes de qualquer coisa, eu quero estar primeiramente agradecendo ao Senhor que me permitiu estar aqui, que me capacitou, porque se tem algo de bom em mim é Cristo. E se eu estou aqui hoje, se eu estou vivo, é tudo por conta dele. Quero agradecer também pela oportunidade ao apóstolo, à pastora, que tem mantido a doutrina desse lugar acesa, sempre nos elevando a um novo nível e cuidando de todas as ovelhas, indo atrás da uma que se perdeu. Quero agradecer aos meus pais, que desde quando eu nasci sempre me disciplinaram no caminho, nunca me deram limite, mas sempre me doutrinaram na presença. E isso é o que me faz estar aqui hoje, a doutrina que esse homem, essa mulher de Deus, me deram desde a infância para estar aqui hoje, que eu sou muito grato pela vida deles. Também a rapaziada da Canon, que é a minha família, né? Amo vocês. Não tem cela, vem pra Canon. Tem que fazer. Pedir para a mídia, tá abrindo para mim, por favor. João 1:5. Amém. Quem trouxe Bíblia pode ir abrindo, enquanto eu vou abrindo a minha. Só um segundinho. 1:5. Vamos lá. Todo mundo conseguiu abrir aí? Vamos lá. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 grandes entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes. Pode ir. Vamos lá. Grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento nas águas, e de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estava ali era um paralítico que fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue sua maca e ande." E imediatamente o homem foi curado, pegou sua maca e começou a andar. É só até aqui. Quando a gente vê o nome Betesda, a gente até acha um pouquinho semelhante ao nome do nosso ministério, né? Betesda, da sua tradução original, era chamado de Casa de Misericórdia. E a gente vai aprofundar isso mais daqui a pouco, mas agora eu quero trazer um pouco sobre o tanque em si, sobre a aparência. O texto vai dizer que era um tanque grande. Hoje em dia a gente tem o tanque que a gente usa para lavar roupa, às vezes até para dar banho em criança. Mas naquela época era um tanque, era quase um rio artificial. E tinham 5 portões que davam acesso a ele. E, cara, só de você imaginar a cena, solzinho de manhã, batendo ali, cara, devia ser um lugar muito bonito, com todo respeito. E ali tinham um rodeado de pessoas que eram, de certa forma, apagadas por resto da sociedade, que eram coxos, cegos, paralíticos, mas a Bíblia vai dar um destaque maior em um deles, que era um homem que estava ali há 38 anos. E se parar para pensar, 38 anos, naquela época era pouca coisa, porque a gente vê que o pessoal lá vivia 400, 600 anos e estava tudo bem. Só que se a gente for parar para analisar, 38 anos é muita coisa, cara. Eu tenho 16, esse homem tinha quase o triplo da minha idade. Então, 38 anos, você parado, esperando por um milagre, é algo colossal. E, cara, você 38 anos ali, o seu problema já não é mais só físico, sabe? Ele era paralítico, não só mais das pernas, mas também a sua mente estava presa naquele lugar. E a gente vai entrar isso daqui a pouco.
Aqui a gente vai ver algo nesse tempo que ele passou lá que às vezes a gente nem repara. Hoje em dia, a gente usa uma frase que a princípio parece bonita. A gente costuma dizer, o tempo vai curar tal ferida. Com o tempo eu vou superar, com o tempo eu vou esquecer. Só tem um probleminha nessa frase. O tempo, ele não faz os trabalhos de Deus. Deus, ele é o Senhor do tempo. Mas o tempo se curva perante a Deus. Tem problemas que o tempo não vai curar de jeito nenhum. Tem problemas que só são curados, que só são sarados entregando na mão dele. E infelizmente aquele homem não percebeu isso nesses 38 anos. Mas aí, um dia, Jesus passando naquela região, em um sábado muito bonito, muito específico, Jesus passa naquela multidão de pessoas doentes, e ele vê, no meio de tantas outras pessoas, aquele homem. E isso muda tudo, isso muda a história daquele homem, isso muda até a forma que o texto está escrito, se você for analisar bem, né? E a gente vai agora, saindo um pouquinho da introdução, a gente vai para o tema principal, né? Que vai falar sobre Betesda. E tinha um problema muito sério nesse tanque. As pessoas, por às vezes ter preguiça de buscar, às vezes ter preguiça de fazer os seus sacrifícios, elas substituíam Deus pelo tanque. Ao invés de elas irem direto para a pessoa que proporcionava a cura, elas ficavam apegadas no tanque e achavam que o tanque era um substituto de Deus. Mas não é assim que funciona. É Deus quem faz o tanque funcionar, é Deus que fazia um milagre. Só que as pessoas terceirizavam isso. E vamos ser sinceros, isso é muito perigoso, porque quando a gente dá a Deus um substituto, automaticamente ele deixa de ser o nosso Senhor. Não é possível servir a dois senhores ao mesmo tempo. Não é possível estar em Betesda e servir ao Senhor. E no livro do meu profeta favorito, que é Jeremias, ele vai escrever algo muito sério. Se quiser botar aí, é Jeremias 2,13, na NVI, por favor. Isso. O meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim e a fonte de águas vivas, e cavaram cisternas que não retêm água. E Betesda era isso, era uma cisterna gigante, sabe? Era uma tentativa humana de produzir algo que só Deus é capaz de produzir, sabe? E hoje isso continua acontecendo, sabe? A gente vê lá, 20 anos depois de Cristo, depois do nascimento dele, a gente ainda vê isso acontecendo. Nós trocamos Cristo por coisas tão fúteis, sabe? A gente julga esse povo que estava lá por trocar Cristo por uma cisterna, por Betesda, mas nós também trocamos Cristo em nossos corações, sabe? Quantas vezes nós escolhemos e afirmamos isso: hoje eu não vou para a igreja porque eu estou muito cansado. Hoje eu não vou porque saiu um episódio novo da minha série, eu vou assistir, eu mereço a minha folga, eu mereço ficar em casa hoje. E isso infelizmente acontece. A gente troca a presença de Deus muito fácil, a gente troca a nossa intimidade por aparência. A gente acha, buscar Deus dá muito trabalho, tem que todo dia abrir esse livro preto e começar a ler. Não, muito trabalho. É mais fácil eu chegar lá na igreja, botar uma roupa bem bonita, botar a Bíblia debaixo do braço e ir. E a gente tem feito isso. A presença para nós virou algo substituível. Sabe por quê? Porque o tanque é muito mais confortável aos nossos olhos. O tanque, ele não confronta. O tanque, ele te conforta naquele lugar. Você senta ali e você espera. A presença não, a presença exige busca. Jesus precisa que você vá ao encontro dele. E por a gente ficar preso em Betesda, por a gente ficar preso em coisas do mundo, em coisas da terra, nós perdemos aquilo que Deus tem para nós. E ficar anos naquele lugar alterou a mente daquele homem. E a gente vê isso. O ambiente errado muda a nossa mente para a forma errada de pensar. Aquele homem já estava tanto tempo em um lugar com miséria, em um lugar de gente doente, que ele começou a pensar como um fracassado. Ele não se via mais longe daquele lugar. Ele não se via mais livre. Se nós vivemos cercados de pessoas negativas, de pessoas sem fé, nós começamos a ficar parecidos com eles. Se nós vivemos cercados de pessoas reclamando, e a gente acha normal isso,
Infelizmente, nós já fomos contaminados, mas também acontece o contrário. Se nós vivemos cercados de pessoas que manifestam a presença de Deus, de pessoas que realmente estão entrosadas com Cristo, algo em nós muda, nós nos tornamos mais parecidos com Ele. E se nós olharmos por outro lado, a fé deles não era muito diferente da que muitos cristãos têm hoje em dia. A fé deles era totalmente baseada em um evento. E hoje em dia a gente se apega muito a isso, a gente se apega muito a o que será que Deus vai fazer em Pentecostes? O que será que Deus vai fazer em tabernáculos? E esses homens, eles se baseavam nisso também, sabe? Quem será que vai ser o curado dessa vez? Quando o anjo agitar as águas, qual vai ser a vez de quem? Quando Deus descer aqui na Betel, em Pentecostes, quem será que Ele vai curar? Quem será que Ele vai resgatar? Mas não! O mesmo Deus que vai estar aqui em Pentecostes está aqui hoje. O mesmo Deus que vai estar na conferência tabernáculo está aqui hoje. Ele está aqui, Ele está disponível, a porta está aberta. É só você ir à busca do noivo. Mas em Betesda não. Em Betesda não existe busca. E a gente vê que aquele homem estava totalmente travado, não só as pernas, mas o seu mental e o seu espiritual. E eles estavam tão presos nessa de evento que, de vez em quando a água mexe. De vez em quando. E a fé deles era, vai que acontece hoje. E se for agora? Se acontecer, vai que acontece. E Deus nunca quis esse tipo de fé, sabe? Lá em Isaías, Deus tem um convite. Todos os que têm sede, venham às águas. Mas essa fé que eles tinham é totalmente relativa, sabe? Será? Será que vai acontecer? Mas a fé é baseada em certeza. A gente sabe que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Você percebe a diferença no tempo que você espera, você duvida, você depende, você disputa. Entendeu? A fé deles, a cura deles era baseada nisso, em uma competição. Sabe, quando mexia a água, eu imagino o caos que devia ser. Um cego tentando se guiar, aí um paralítico está chegando perto, puxa o tapete dele. E era assim, era essa competição, essa coisa doentia que eles faziam. Mas com Cristo é diferente. A porta está aberta. Você vem, você senta, você busca, você conversa com o noivo, você se relaciona com ele e, enfim, você recebe. Você é saciado, você é mudado, você é curado. Amém? Indo para o segundo tópico, a gente vai ver um pouco das atitudes de Jesus naquele lugar. Porque até agora a gente falou muito sobre o tanque e sobre o paralítico específico e daqui a pouco a gente vai voltar para ele. Mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre o protagonista do livro. A gente vai falar um pouquinho sobre o protagonista. Jesus, ele entra naquele lugar e ele não senta esperando a água mexer. Ele não fica lá esperando. Jesus, para ser sincero, ele faz o contrário. Ele não valida o que acontecia naquele lugar em nenhum momento. Ele vê aquele homem no meio daquela vasta multidão de pessoas doentes e vai dizer que Jesus o viu deitado e soube que ele estava assim há muito tempo e você vê o quão ruim esse cara estava. Jesus não precisou nem perguntar. Jesus de longe avistou e já soube quanto tempo ele estava ali. Ele entendeu. E Jesus se aproxima e a gente vê que realmente nada está oculto diante de Deus. Às vezes, a gente tem a mania de pensar que, Deus não está vendo, que Deus está nem aí para mim, só que Ele está vendo. Ele está vendo, nada está oculto diante de Deus. E depois de 38 anos, aquele homem achava que era só mais um doente, que era mais um caso perdido, que era mais um problema, mas Jesus viu. A gente, às vezes, se sente invisível diante da presença de Deus, mas às vezes é um convite que nós não percebemos, nós não escutamos. Às vezes Jesus entrou no tanque e nós continuamos sentados. Não porque não temos a capacidade de levantar e ir até Ele, mas porque nós preferimos o conforto. E Jesus, eu imagino Ele entrando todo simples,
vendo aquelas pessoas, avista aquele homem, ele chega e faz uma pergunta que parece ser até meio, vamos ser sinceros, parece até meio cômica. Porque você vira para um homem que está paralítico, no meio de um montão de gente doente, esperando a água agitar. Você vira para ele e você pergunta, você quer ser curado? Claro que sim, é claro. Eu, pessoalmente, iria querer ser curado, sabe? Mas essa é uma das perguntas mais confrontadoras da Bíblia. E eu te explico por quê. Porque a cura, ela exige um processo, sabe? Se Jesus fizesse qualquer outra pergunta, você quer dinheiro? Você quer ajuda? Você quer que eu te leve até a água? O homem responderia que sim. Só que tem um problema, o homem estava ali há 38 anos, esperando, nunca conseguiu chegar até as águas. E quando finalmente aparece alguém perguntando se ele quer ser curado, ao invés dele, sim, Senhor, sim, eu quero ser curado. Não, ele não fala isso, ele começa a dar desculpas. Ele já começa, Senhor, é que não tem ninguém que me leve até as águas. Ele não respondeu se queria. A resposta era sim ou não. Ele não respondeu nenhuma das duas. Ele já achava que ele não podia. Ele já achava que não tinha mais direito da sua cura. E isso revela muito sobre aquele homem. Ele não estava mais pensando na solução, mas aquela dor, aquele trauma, já estava tanto tempo na mente daquele homem, que ele desistiu. Já estava tão fixado, eu gosto muito de psicologia, isso é psicológico. Já estava tanto tempo com ele já estava tanto tempo nessa seca, que a mente dele começou a criar argumentos para manter ele ali. Porque Betesda é muito mais confortável do que ir até a luz, porque Cristo exige busca. Ele estava se justificando, e quanto mais tempo a gente passa no problema, sem procurar Jesus, buscando as Betesdas, buscando novos motivos para continuar ali, mais difícil é de sair. Mais argumentos a gente busca para conseguir deixar esse lugar maldito, sabe? E quando a gente passa muito tempo, a gente começa a confundir a vontade com a capacidade. Eu até li para eu não me perder. Porque a capacidade é o ato de conseguir, de você ir fazer. A vontade é o simples desejo. Eu quero. Eu quero comprar um celular. A capacidade é eu chegar na loja, aqui o dinheiro. É isso, essa é a diferença. Mas aí a gente começa a confundir. Daquele homem ele já não se via mais capaz. Ele tinha o desejo, mas ele não se achava mais capaz. E agora a gente vai analisar bem o que esse homem diz. Vamos lá? As 3 falas dele, a gente vai ver aqui agora. Primeira fala, ele diz, eu não tenho ninguém que me leve até as águas. Cara, a gente olha, a gente pensa que é só mais um... Muito obrigado. A gente olha, a gente fala, é só uma justificativa boba, mas se a gente olhar mais a fundo no texto, o que é que ele quis dizer, isso revela uma solidão profunda que ele sentia. Ele não via mais ninguém naquele lugar, rodeado de pessoas, alguns que conseguiam andar, alguns que conseguiam enxergar. Ele não via ninguém que pudesse ajudar ele. Isso é uma solidão tão profunda que ele consegue confessar com os lábios que não tem ninguém, sabe? O salmista uma vez declarou, ainda que o meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Você pode até não ter pessoas ao seu redor, você pode até ter e ninguém querer te ajudar, mas Deus não se esquece, você não foge da vista de Deus. E a gente vê que mesmo ali, no lugar tão improvável, de pessoas improváveis, Jesus estava lá. Porque Jesus não veio para os que estão sãos, não veio para os que estão curados, mas Ele veio para os doentes. E nós somos os doentes. Infelizmente, nós temos muitas coisas para ser tratados. A gente vê que logo depois Ele diz, eu não consigo chegar a tempo. Ele se sentia paralisado, não só da perna, mas no geral, ele se sentia sempre atrasado. Ele vivia nessa sensação constante de tentar e alguém passar à frente dele. Aí agitava, tentava, alguém passava à frente dele. Por isso
Ele sentia que estava sempre atrasado. Ele tinha essa constante sensação de ultrapassado. E aí ele começa a agir como alguém sem propósito. Como alguém que foi derrotado, não pelas pessoas, mas pelo tempo. Se eu tivesse sido mais rápido, se eu tivesse chegado perto do tanque antes, se eu tivesse ficado guardando o caixão, com uma expressão nossa. Só que, a partir do momento que ele perdeu o propósito do porquê ele estava ali, ele perdeu tudo. A gente vê que, como eu falei, Deus é o Senhor do tempo. Não tem nada que fuja do controle de Deus. Lázaro, ele estava morto há 4 dias, fedendo, com bicho já. E mesmo assim Jesus foi lá e curou ele. Estava morto, fedendo. E mesmo assim Jesus foi e curou. Então o que eu estou querendo te... Ressuscitou. Então, independente do tempo, independente das circunstâncias, se Jesus quiser, se você tiver um coração disposto a receber, Ele fará. A gente fica tão ansioso para fazer as coisas do nosso jeito, sabe? Porque aquele homem, ele queria fazer tudo do jeito dele. Eu vou ser o mais rápido quando agitar as águas, eu vou pular primeiro e eu vou ser curado. Essa era a única possibilidade de saída que ele via. A competição, a disputa, mas não era isso que Jesus queria. Jesus queria curar ele com as próprias mãos. E a gente também é assim. Senhor, é que eu quero trabalho novo, então eu vou continuar na minha empresa, eu vou continuar me esforçando, eu vou continuar me dedicando, que aí eu vou subindo de cargo. E às vezes não é isso que Deus quer. Às vezes Deus quer que você largue tudo e vá viver a obra dele em outro país. Às vezes Deus quer que você largue tudo e vá para uma outra empresa onde Ele vai te honrar mais. Mas nós ficamos tão presos na nossa vontade que nós nos esquecemos da vontade dEle. E infelizmente mesmo, a última fala dele revela o vitimismo. E isso acontece muito com a gente. Essa parte é que mais mexe comigo, infelizmente. Ele vai dizer, outro desce antes de mim. Sabe por que ele fala isso? Porque culpar o outro por ter conseguido você não é muito mais fácil do que você admitir a sua culpa. Muito mais fácil. É muito mais fácil eu falar que eu caí, mas foi porque ela estava com uma roupa muito curta. É muito mais fácil eu cair e falar, mas é culpa daquele filme. É muito mais fácil eu falar, não, eu bati nela porque eu vi o meu pai batendo nela. E a gente fala isso, infelizmente a gente usa isso como argumento contra o próprio Deus. Infelizmente. Só que não é assim. A gente começa a caçar motivos para o nosso pecado. A gente infelizmente começa... Jesus chegou ali para quebrar isso. Porque não é assim que o evangelho funciona. Que evangelho é esse? Que quem chega primeiro recebe? Não. Tem um lugar na mesa para todos. Não é sobre disputa. Não é sobre eu ser maior do que o irmão. Não é isso. É sobre todos servirem ao mesmo Deus. É sobre todos crerem no mesmo Jesus. Não existe disputa no evangelho. E aí a gente vê as ordens de Jesus. Meses depois de ter ouvido aquele homem se vitimizar, desabafar com Jesus, ele não responde às dúvidas, à solidão que ele sentia. Ele não responde nada disso, mas Jesus, quebrando toda a lógica do assunto, ele responde com 3 ordens, que a gente vai se aprofundar nelas agora. A primeira ordem que ele dá é levanta. E é até meio engraçado você virar para um cara que está 38 anos, paralisado, sem conseguir levantar e falar, levanta. É assim, até cômico, mas não é só físico. A gente acaba lendo esse texto enxergando só o físico. É muito além do que isso. Jesus fala para ele, cara, levanta essa cabeça. Você vai continuar com essa mentalidade. Eu não quero isso para você, não é isso que eu dei para você, então levanta! Deus tem algo muito maior, Deus tem coisas novas, então levanta, pelo amor de Deus!
Deus ali, Ele está dizendo, rompe com o lugar que te marcou, rompe com o seu trauma, rompe com o seu orgulho, rompe o seu ego e levanta a sua cabeça. Para com essa mentalidade de vítima, de fracassado, porque eu te fiz mais do que vencedor. Até beber minha água. A segunda ordem que Jesus dá para aquele homem é: toma o teu leito. O leito, eu não sei se vocês já viram naquela, geralmente é mais escolinha pequena que tem, que são umas espécies de tapetes de palha, que a criança senta, ela deita. É isso o leito que ele está falando aqui da época. E aquele leito era a bandeira de derrota daquele homem. Se a gente for analisar bem, ele só era dependente daquele leito porque era a única coisa que ele tinha. E infelizmente, era o que aprisionava ele. Era a marca da dor. E Jesus sabia disso, e por isso Jesus manda ele levantar e tomar o leito. Sabe por quê? Porque agora, o que você era dependente, o que era a única coisa que você tem, agora você carrega. Por quê? Sabe por quê Deus manda ele carregar o leito? Porque se ele deixasse o leito lá, ele ia ter um motivo para voltar. E Deus não tem Bethesda para nós. Deus tem um lugar muito melhor. Deus não queria nenhuma desculpa para que ele voltasse para aquele lugar. Então imagina aquele homem saindo curado. Ai, Deus é muito bom. Eu esqueci o meu leito e ele volta e fica contaminado de novo com a mentalidade. Por isso que Jesus manda: toma o teu leito, toma o lugar da sua dor e joga fora o que antes era um sinal de fracasso. O que antes era algo ruim para ele. A única coisa que ele tinha agora era testemunho da vitória dele. E era uma prova de que ele venceu, de que Deus tinha curado, que Deus tinha levantado ele e que aquilo não dominava mais ele. E Paulo vai falar isso lá em 2 Coríntios. Eu não lembro o versículo ao certo. Ah, não é esse não. Não, eu estou tentando lembrar de cabeça quando eu anotei. Enfim. Nós vamos avançar. A terceira ordem que Jesus dá para aquele homem é: anda. E eu uso para essa ordem a mesma lógica que eu usei para a primeira. Sabe, não tem como você mandar alguém que é paralítico andar. Porque é impossível, a perna não se movimenta mais. Mas Jesus faz o impossível. Jesus é o Deus de coisas improváveis, de pessoas improváveis. E Ele faz. O homem levanta e anda. E ali, Jesus dizendo: ei, eu estou curando a sua perna. Mas não é para você ficar aqui não. É para você sair daqui. É para você ir fazer a minha obra lá fora. Não volte para o tanque. Não volte para as mesmas pessoas. Não volte para o ciclo. Não volte para o erro. Não volte para o mesmo pecado. Porque se você fizer isso, você está voltando para o lugar que Deus tirou. Você está invalidando o trabalho dele. E eu não gostaria de fazer isso. E a gente vai ver o que Jesus fala isso mais na frente. Em João 5,14. Se puder abrir aí, por favor. A igreja pode ler para eu tomar mais um golinho? Mais tarde, Jesus encontrou no templo e disse: olha, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. Isso é um conselho não só para aquele homem, mas para a gente hoje. Porque mesmo depois de tanto tempo, mesmo depois de ter escapado de tantos pecados, de ter se libertado, ainda é capaz de voltar. Nós ainda somos capazes de voltar ao mesmo chiqueiro do pecado. Nós ainda somos capazes de voltar ao mesmo lamaçal. Infelizmente é uma palavra que eu tenho usado muito essa pregação, mas é para deixar fixado nas nossas mentes o quão ruim isso é. Quando a gente encontra Jesus, gravem muito bem isso. Quando nós encontramos Jesus, nós nos tornamos estragados. Cristo nos estraga, mas Ele nos estraga para as coisas do mundo. Ele nos estraga para as coisas mundanas, porque agora nós somos bons para manifestar a glória dEle. Então, se nós recebemos a presença, que nós recebemos o Espírito Santo no nosso coração, não é para a gente voltar para o mesmo lugar, não é para a gente voltar para os mesmos pecados, para os mesmos erros, mas para a gente avançar.
não tem nada que justifique nós voltarmos, porque seria a mesma coisa de pegar o trabalho do Espírito Santo e descartá-lo, jogá-lo no lixo. Você está falando: Deus, os meus propósitos são melhores do que os seus, a minha vontade é superior à sua, e por isso eu não vou te servir. Por isso, eu vou voltar para onde eu estava mais confortável, onde eu tinha isso, onde eu tinha aquilo. E Jesus cruza o braço e fica te olhando. Ué, não foi você que me pediu a cura, não foi você que me pediu para te tirar daquele lugar, então por que você está voltando? Porque se Cristo não nos estraga para o mundo, é porque tem algo errado. Nós temos que ser estragados. Sabe, é uma frase que eu ouvi do Renan uma vez em uma célula e me marcou muito. Será que nós temos nos deixado ser estragados por Cristo? Vamos avançar mais um pouco. Quando a gente experimenta o verdadeiro amor de Cristo, os falsos amores do mundo começam a perder o valor. Quando a gente aceita Jesus, aquilo que antes nos satisfazia, aquilo que antes era até bom para nós começamos a sentir nojo. Não sei se vocês já viram aqueles testemunhos de igreja, geralmente, que a pessoa vai num culto de libertação, é curada, e no outro culto o pastor chega e oferece cigarro, e a pessoa começa a sentir nojo, sabe? E é isso que tem que acontecer conosco. Nós temos que começar a sentir nojo daquilo que nos aprisionava, sabe? Da mesma forma que esse homem, ele pegou a única coisa que ele tinha e transformou em um testemunho. Nós também temos que fazer isso, não voltar, porque a gente tem retrocedido muito. Infelizmente, o que antes era intolerável, hoje em dia é aceitável. Hoje em dia a gente não vê mais tanto peso, sabe? E, infelizmente, nós temos abandonado a água viva e temos ido para a cisterna. Porque a água da cisterna, ela é produzida pelo homem para que ela seja limpinha, para que ela seja branquinha, que não tenha nada. Mas a água do rio de Deus também é limpinha, mas ela é salgada. A água de Deus, quando você vai na praia, às vezes você vai dar um mergulho com a boca aberta e entra aquele gosto de sal. E a presença de Deus, eu uso isso muito como um exemplo, porque quando ela entra na sua boca, ela é amarga. Não, é amarga e começa a te desidratar. Mas quando começa a te desidratar, ela está desidratando das coisas ruins. Ela está começando a tirar toda a água ruim que havia dentro de você, para depois ele te dar da fonte de águas vivas. Aleluia! Agora, já começando a caminhar para o final, ia ser muito fácil eu chegar aqui, eu contar uma história para vocês, de algo que já está na Bíblia, só que às vezes a gente nem repara por a gente ler correndo, a gente não presta atenção nos detalhes. Vamos ser sinceros, ia ser muito fácil só chegar aqui, apontar um montão de coisa, pegar a minha bandeirinha e ir embora. Mas eu estou aqui hoje, Deus me colocou aqui para não trazer só problemas, mas também soluções. E todos nós aqui temos tanques. Temos tanques que nós não conseguimos abandonar. E a gente adaptou os nossos tanques para os dias de hoje, são tanques modernos. E tanque moderno, eu até anotei para não escrever, porque foi uma adaptação. É tudo aquilo que nós colocamos esperança e não se resolveram. Então, às vezes a gente coloca muita esperança em um trabalho e não desenrola, não desenvolve, sabe? E aquilo ali vira um tanque moderno. Às vezes a gente coloca tanta esperança em uma oportunidade. Ah, fulano viu se ia conseguir me promover, sabe? A gente cria como tanque, às vezes o dinheiro, às vezes os vícios, os ambientes que a gente passa, porque se torna algo confortável para nós. E, infelizmente, não são mais os outros que constroem os tanques, mas nós construímos tanques para nós próprios. E, vamos ser sinceros, começa a refletir aí qual é o tanque que tem me aprisionado. Em que lugar que eu estou preso, que eu já não consigo mais ver uma saída? Será que é algum vício? Será que é algum pecado? Será que é alguma pessoa que você não consegue largar de jeito nenhum, que tem te aprisionado, a sua mente, o seu corpo e a sua alma? E às vezes a gente nem nota. Começa a refletir aí. Seja honesto consigo mesmo. Será que você é apegado a si mesmo?
ao seu status? Não, porque eu sou muito bom, eu sou o cara, eu sou o brabo, que eu faço muito isso, que eu faço muito aquilo. Será que é isso que tem acontecido com você? Será que é o dinheiro? Não, que como eu tenho dinheiro, eu não tenho problema. Eu sou o cara, eu tenho o meu dinheiro, eu compro o que eu quiser. Eu compro o que eu quiser sem problema nenhum. Será que é isso que acontece? A gente vive uma religião sem Deus e muitos estão parados há anos, que nem aquele homem no mesmo lugar espiritual. E hoje em dia não é mais só paralisia física, mas também mental. A nossa mente ela fica estagnada muito rápido em coisas. Às vezes a gente está fazendo alguma coisa, a gente pega o celular para resolver alguma coisa, daqui a pouco passa 5 minutos, a gente já está vendo rios. Ah, o cara caiu. Ah, o gatinho bonitinho. A gente fica muito assim, a nossa mente se perde muito rápido, sabe? E é impressionante que é sempre a mesma luta, desde os tempos passados até o tempo de hoje. Não importa o quão fortes sejam os teus braços, o quão rápido você corra, o quão alto você seja, o mental é sempre o mais fraco, é sempre a maior arma do inimigo. Sansão era um cara forte, a força dele vinha da presença, mas ele se perdeu porque perdeu a sua mente, porque perdeu o seu princípio, porque abandonou os valores da fé. E com a gente é a mesma coisa. Os erros continuam mesmo, é sempre o mesmo medo, é sempre a mesma saudade, são sempre os mesmos pecados, é sempre o mesmo trauma. O ano passa, o mês passa, as pessoas passam, os empregos passam, mas nós permanecemos estagnados. 2025 já foi, acorda! Já 2026, você vai continuar parado no mesmo lugar, esperando as águas se movimentarem, ou você vai direto para Cristo? É uma escolha, é uma escolha. E você vai continuar dando desculpa? Vai continuar falando, ah, é que eu sou muito isso, é que eu sou muito aquilo, eu sou muito pobre, eu sou muito fraco, ah, que ninguém me vê. Você vai continuar nessa? Jesus manda você avançar, manda você levantar, tomar o seu leito e ir. E caminhando já para o final, eu quero fazer uma pergunta. Você quer realmente ser curado? Ou você só quer se sentir melhor? Você só quer um alívio? Você quer continuar com a dor e ter uma esperança nova? Ou você quer continuar igual? Infelizmente, muitos escolhem a primeira opção, de continuar com a dor, mas ter uma esperança nova. E não é nenhuma das duas opções, tá? Não é nenhuma delas, porque a gente tem que largar a dor de lado e ir para Cristo. Obviamente, a gente não larga as coisas de uma vez. Ah, eu estou assistindo pornografia, parei agora. Cristo pode até fazer, Cristo pode fazer, mas muitas vezes, Cristo quer que nós sentimos na pele o processo, para que doa, para que a gente veja o quanto aquilo é ruim. Então a pergunta é, você quer realmente ser curado? Não é mais sobre água, não é mais sobre tanque, não é sobre mais Betesda, mas é sobre Jesus, porque o tanque ele já deixou de curar há muito tempo. Acho que hoje em dia nem existe mais, não existe mais o tanque de Betesda. Existem escrituras, podem até existir algumas imagens, mas o tanque acabou. O local existe, mas ele não funciona mais. Então, Jesus continua curando, porque como eu falei, o mesmo Jesus que abriu o mar, o mesmo Jesus que fez fogo cair do céu, que criou a luz, que criou as estrelas, que criou eu e você, continua atuando nos dias de hoje. O mesmo Deus do Antigo Testamento, que estava no tabernáculo, que estava em Joel, que estava em Atos 12, continua atuando. E a gente limita a presença de Deus, a gente coloca Deus em uma caixinha, e aí a gente ainda tem a ousadia de falar, Senhor, por que na Bíblia só fazia isso, 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 hoje em dia não faz mais? Porque Ele procura voluntários. Jesus, Ele hoje em dia usa pessoas. Jesus pode muito bem entrar por aquelas portas, vir aqui na frente e começar a curar pessoas. Mas Jesus também está dentro de nós. Jesus pode usar pessoas. E muitos daqui são pessoas que são usadas por Cristo para manifestar curas e nem sabem.
Então, para finalizar, eu queria falar, a cisterna não te salva. Betesda é um lugar para se deixar para trás. Cristo continua nos dias de hoje, mas a gente continua se apegando ao que nós criamos, ao nosso eu. Então, em que nós deixemos essa mentalidade de querer continuar no confortável. Pode pedir para o louvor subir? O louvor subir? O louvor pode subir. A gente continua com as nossas mesmas crenças, com os nossos mesmos valores, com os nossos mesmos princípios, porque buscar dói. Porque nós não nos sentimos confortáveis com Cristo, porque nós nos sentimos às vezes muito sujos, muito fracos, muito doentes. Mas Cristo quer manifestar a glória dele. Cristo quer curar. O que limita a cura de Cristo em nós somos nós mesmos. E aí não adianta nada a gente chegar aqui no culto de quinta-feira, no domingo, na célula, na sala de oração, chegar aqui, se ajoelhar, chorar, falando: ah, Jesus, me cura, faz isso, faz aquilo na minha família. Como? Se nós não temos vida de secreto, é uma busca artificial. Então veja o quão boa está a sua vida espiritual. Você só busca Cristo na igreja? Então eu sinto muito, mas dificilmente a sua cura vai vir, porque para uma cura vir, ela vem de uma busca constante, ela vem de um desejo, de uma dependência de Cristo tão grande, que não é possível nem ser expressada. Sabe, eu realmente queria trazer essa mensagem aqui, porque é algo que mexe muito com nós, não como Betel, mas como igreja brasileira. Porque, infelizmente mesmo, nós temos largado Cristo por coisas estranhas, por fogo estranho, porque é muito mais fácil eu chegar aqui na frente e rodar falando que é no Espírito, do que buscar Cristo no meu quarto, do que apagar a luz, colocar o louvor e só chorar, porque às vezes Cristo quer isso, às vezes Cristo não quer nem palavras, Ele só quer o nosso choro. Tem dias que a gente nem está bem para falar, que a gente nem está bem para ler, e a gente, nessa nossa visão tão limitada, que acha que Cristo só entende quando a gente fala, a gente quer forçar coisas que vão além do nosso limite, então também ter a consciência dos seus. Infelizmente, nós temos largado Cristo por muitas coisas, e Jesus é o mesmo. Eu continuo dizendo isso aqui, porque essa visão foi perdida. Jesus é o mesmo. Jesus ainda cura nos dias de hoje, mas Ele quer usar você, Ele quer usar você para ser um agente de cura dEle, porque o tanque acabou, mas os mini-cristos continuam também. O Evangelho ainda é passado nos dias de hoje, Ele está aqui, Ele está lá, Ele está aqui, Ele está aqui, o Evangelho é o mesmo. O que muda é a nossa intensidade, o que muda é a nossa busca. Cristo nunca mudou, Cristo não passou, Cristo nunca passará. Mas o que acaba atrapalhando somos nós. Então, essa mensagem que eu passo aqui hoje, que é realmente mexer com o nosso interior, porque também é amarga na minha boca para falar isso, porque também se aplica muito a mim. E que nós venhamos entender que Cristo é o mesmo, que nós não dependemos mais de cisternas, nós não dependemos mais de vícios, porque a partir do momento em que Ele nos encontrou, nós já fomos transformados por Ele, e que nós somos dependentes apenas dEle. E que se alguém aqui hoje, que ainda não se colocou à frente, que ainda não se entregou a Ele, ou que até se entregou, mas se perdeu no caminho, acabou voltando para Betesda, eu posso fazer um convite? Eu quero fazer um convite, que você venha aqui à frente e se entregue, porque, cara, Cristo é bom demais, viver com Cristo é bom demais. Então, se você ainda tem algo que precisa depositar nele, se ainda tem alguma Betesda que tem te prendido, que você passe desses portões e venha até ele. Que você saia de Betesda, saia desse lugar que se prende e vá até o encontro do noivo, porque o noivo vem, Cristo está vindo. Acorda, noiva, porque o noivo vem. Como estão as suas botijas? Como estão as suas vasilhas? Será que ainda tem óleo? Será que ainda tem azeite? Então,
que nós venhamos nos entregar a Ele e se colocar a entregar tudo que nós temos, todos os nossos erros, todos os nossos pecados, porque só Ele é capaz de nos curar, só Ele é capaz de nos salvar. Então, em nome de Jesus, eu agradeço pela oportunidade. Muito obrigado, Senhor, por ter me capacitado. A paz, Igreja do Avivamento. Você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.